Olá, eu sou o Lucas De Luca, CEO e Publisher da Editor of Live, e hoje a gente vai assistir o vídeo que o Paulo Hatz fez sobre o caso que estão acusando o CEO da Todavia, né, que supostamente teve um relacionamento conturbado com a jornalista Vanessa Bárbara e, além disso, ter participado de um grupo misógino. Isso tudo são acusações que a gente já vem acompanhando tem mais de uma semana. É um dos casos mais sérios que já passaram pelo nosso mercado. E o Paulo Hatz fez um apanhado no vídeo dele que a gente vai assistir agora. O vídeo do Paulo tem 20 minutos aqui sobre outras tretas, tá? Outras questões. Então a gente vai pular essa parte e partir direto pro caso que a gente quer ver. Do livro. Agora vamos entrar na parte que é a mais pesada e que realmente interessa desse vídeo inteiro, que é pra gente falar da treta do CPF na nota. Esse vídeo já tá com 26 minutos, então eu vou ser agilizado aqui pra gente entrar na questão real. Bom, pra quem não tá sabendo, essa semana saiu um episódio do podcast da Rádio Novelo, e esse episódio chama CPF na nota. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link pra vocês ouvirem, tá disponível no Spotify, etc, etc. E esse episódio, ele conta duas histórias. Uma história bem curtinha, de uns pais de dois meninos. Ah, um plus, tá? A gente escutou esse podcast ao vivo aqui nesse canal do YouTube. Se você quiser escutar ele com o meu react em alguns momentos, porque a gente para conversar sobre algumas coisas, você pode encontrar aqui no canal. Meninos novinhos, que os meninos começam a vender bala na escola, usam o CPF da mãe indevidamente pra abrir uma conta corrente pra poder receber Pix dos coleguinhas da escola que compravam bala na mão deles mais barato do que na loja da escola. Eu acho essa história muito engraçada. E aí eles falam sobre muito... O tema do episódio é meio que pra falar sobre o uso indevido de CPF. Mas depois a gente vai ouvir a história da Vanessa Bárbara. A Vanessa Bárbara... Quando a gente começou a escutar essa história, eu falei, pô, que estranho, né? O pessoal falou que tem uma puta polêmica aqui. A gente começa a escutar uma molecada vendendo doce na escola. O clima muito de boinha, sabe? Ai, meu filho pegou meu CPF, escaneou minha cara e tal. Lógico, é um absurdo. Mas uma criança fazendo, você não dá tanta bola. Aí do nada vem a pedradaça. O clima pesa horrores, graças a Deus, né? Porque tem que pesar mesmo num tópico desse. E aí, mano, você vê que aquela historinha ali da criança só entrou porque o pai da criança, a mãe da criança devia ser muito amigo de quem fez o podcast. Porque o correto, na minha visão, era tirar fora aquilo lá e fazer um podcast só sobre esse caso, mano. O clima não faz sentido. Tá ligado? Não faz sentido. Ela conta a história que começou de um casamento dela, que começou em 2009, com um cara que ela coloca no episódio chamado um nome fictício de Tito. Ele trabalhava numa editora, já uma editora grande e tal, num cargo bem melhor que o dela, e ela tava entrando pra trabalhar numa grande editora naquele momento como preparadora de texto. Um cargo que pagava super mal, etc, etc. Como muita gente que trabalha no mercado editorial reclama, né? Que os salários já não são tão bons assim. E ela conta isso, fala que ele Nunca ganhava foram, pelo menos né? umas Nunca 3 foram. vezes a mais do que ela, e ele conhecia, né, muita gente, porque ele era do mercado, conhecia muita gente do mercado literário, etc. Ela era bem mais jovem naquela época. Ela tinha 20 e poucos anos, gente. Se eu não me engano, ela tinha 23, 24, por aí, 20 e poucos anos. E aí ela conta que ao longo do casamento, esse cara, o Tito, ele era um cara que ele não fazia muitas coisas burocráticas, entendeu? Ela fala que ele nunca fazia mala de viagem, que ele não lavava louça, que ele não gostava de fazer essas coisas e que ela acabava fazendo essas coisas pra ele, por ele. Então, como ela meio que assessorava ele em tudo, ela cadastrou ele naquele negócio de nota fiscal do milhão, nota do milhão, sei lá, que aqui em São Paulo, quando você faz uma compra, sempre pergunta, né, CPF na nota? E aí, se você disser que sim, você entra essa compra é registrada e você concorre a prêmios, tem toda uma parada aí que rola. Eu nunca peço pra botar o CPF na nota, o Rafael sempre pede, eu nunca boto. Eu sempre peço pra colocar o CPF na nota por causa desse rolê, mano. Porque de fato tem um sorteio. Se você ganhar o sorteio, você ganha uma grana. É pouco dinheiro, disseram, né? Eu não sei quanto é que é. Mas eu entendi que se a gente não coloca o CPF na nota, eles podem colocar o CPF de outra pessoa, deles, pra concorrer. Inclusive, sabe quando você dá a sua notinha pra uma instituição de caridade, sem o CPF, tem que ser sem o CPF. É por isso. Porque eles registram nesse concurso pra ganhar esse sorteio. E isso ajudar a manter eles. Uma forma gratuita de você ajudar, entendeu? Só que assim, o dono do mercado pode colocar o CPF dele em todas as notas que passarem sem CPF se ele quiser. Eu não sei se legalmente pode, mas eu acho que dá pra fazer.
Bota uma bobagem minha. Mas aí, quando ela fez o cadastro dele pra ele poder entrar nesse programa, ela acabou cadastrando o e-mail dela, né? E não o dele. E aí, ela acabava recebendo e-mails das compras que ele fazia e que ele pedia pra colocar o CPF na nota. Até que um dia, ela recebeu um e-mail dizendo que ele tinha feito uma compra num hotel. Que ele tinha feito uma reserva num hotel. Um hotel em São Paulo, inclusive, próximo ao trabalho dela. E aí, ela achou estranho e foi questioná-lo. Falou, eu recebi, vi aqui que você foi pra um hotel e tal, queria saber que história é essa. E aí, ele fica, tipo, muito incomodado, fala pra ela que não foi nada, que isso foi com certeza um erro, que alguém deve ter cometido algum erro, pra ela ligar pro hotel, se ela quiser, liga pro hotel aí agora, pede as câmeras de segurança, se você não confia em mim, você acha que eu tô tendo um caso? Ele coloca... Eu acharia pra caralho. Eu ia falar, pô, óbvio que você tá tendo um caso, mano. Você pegou esse hotel, ela fala que é vizinho do trabalho dele. Ah, mano, vai contar outra história. Coloca muito em xeque o que ela... Ele deu uma desculpinha, que eu não sei se o Paulo vai falar, eu vou esperar ele ver se ele vai falar, que eu compraria. Se eu fosse a Vanessa e ele tivesse me dado a desculpinha que ele deu depois, eu acreditaria, tá ligado? Porque eu acho que eu sou trouxa nesse ponto. Ela tá falando meio que a sanidade dela nesse momento. E ela fala, não, eu só tô te perguntando porque apareceu pra mim. Tempos depois, ela tava mexendo no computador dele e ela viu que realmente tinha no extrato, acho que do cartão dele, uma compra desse hotel. O valor lá de R$100 e poucos nesse hotel específico. Ela abre a carteira dele, acha a nota fiscal, o recibo, não sei se era um recibo do cartão de crédito ou sei lá o que, mas ela acha o comprovante do pagamento e aí, quando ele sai do banho, ela questiona ele. Ele fica puto, dizendo que ela invadiu a privacidade dele, etc, etc. E aí ele conta uma história de que, na real, ele tava acobertando um amigo dele, que é um outro amigo que trabalha no mercado editorial também, que ela apelida de Joseph, que inclusive foi padrinho do casamento deles. Ele conta pra ela que ele tava cobertando um affair, um caso que esse cara tava tendo fora do casamento. Ela fica puta, porque, né, ele mentiu pra ela mesmo assim, ela sai de casa, volta depois, e aí ela sai de casa, abandona a casa, vai e volta pra casa dos pais, fica puta com ele, e ela resolve, numa crise de consciência, contar pra mulher do cara, do tal do Joseph, padrinho de casamento dela, que tinha alguma coisa estranha acontecendo. Ela não conta tudo no detalhe, mas ela fala, olha, eu peguei o meu marido Tito mentindo pra mim e envolvendo o nome do Joseph. Então, se eu fosse você, eu ia entender o que tá acontecendo. E aí passa um tempo, horas, e dá uma confusão do cacete. O próprio marido dela, o Tito, liga pra ela, puto, falando, você tá querendo destruir a vida dos outros, que história é essa, aquela coisa toda, ficando puto com ela. Eventualmente, a gente descobre que a mulher do cara, né, que recebeu a ligação, bota o marido na parede, o Joseph, e o Joseph conta que, na verdade, não é nada disso, e que era um caso que o próprio Tito tava tendo. E aí, depois de toda essa situação acontecer, toda essa treta acontecer, o marido Tito acaba dizendo pra ela que na verdade reservou esse hotel pra encontrar uma prostituta, mas que ele não foi à frente, que ele marcou, mas ele não decidiu não ir e não apareceu e tal, então não aconteceu, não consumou a traição, mas que Você acreditaria? Amor, paguei o hotel, paguei a prostituta, mas eu desisti porque eu te amo muito. Cara, é muito premeditado o bagulho, tipo... Ele paga o hotel. Hotel, não é nem motel. Hotel. Chama uma garota de programa. É tudo muito premeditado. Em que nível que você tem que estar pra fazer um negócio premeditado desse? Tá ligado? Agora, se ela olhasse bem o cartão de crédito dele e achar lá um lançamento em, sei lá, padaria da Joana, só que com um valor de R$200. Estranho você gastar tudo isso numa padaria, né? Aí ela ia se ligar que consumou, porque pagou o valor inteiro. ele chegou a marcar. Ela fica puta, mas ela acaba perdoando, deixando pra lá. Joseph, que é o padrinho do casamento, manda um e-mail pra ela, desculpando ela, mas dizendo que o que ela fez foi muito errado, que ela tinha que pensar melhor antes de fazer essas coisas. Sem confiar muito nessa história toda, ela começa a investigar as coisas dele, e aí um dia, sem ele tá percebendo, ela entra no computador dele, loga no e-mail dele, e ela descobre que ele tem um grupo de troca de e-mail. Mano, aí vai um detalhe, Vanessa é CSI, mano. Vocês vão ver que a Vanessa, ela é cabulosa. Parabéns pra diva, babilônica. E-mails com os amigos, que eles chamam fotos pós-Chernobyl. Começou com eles compartilhando fotos, né, de Chernobyl, fotos que mostram Chernobyl, né, depois de todo o acidente nuclear que aconteceu lá na cidade, e eles começaram a compartilhar essas fotos e depois acabou virando um grupo de amigos que ficou conversando sobre várias coisas ali. Ela fala que eram 15 homens de mais ou menos 30 e poucos anos, e todos eles ou autores, ou editores, ou jornalistas. Mercado editorial, mercado jornalístico do Brasil como um todo, e ela fala que eram caras de grande importância pro mercado,
etc. Que muitos ou trabalhavam próximos a ela, ou poderiam eventualmente até ser empregadores dela dentro desse mercado que ela também fazia parte. E ela começou a ler a troca de e-mails, e ela leu inicialmente que ele fala pros amigos que, tipo assim, consegui contornar a história toda. Ela acreditou que eu tinha chamado uma prostituta e que eu não fiz nada, etc, etc. Acho que vai dar tudo certo, consegui me safar dessa. Muito obrigado, senhores, etc, etc. E aí ela fica puta, arruma uma confusão com ele, eles brigam, discutem, etc. Mas depois de um tempo, Vocês me perdoam da risada, mas é que o homem, ele é muito filho da puta mesmo, né, cara? É muito otário mesmo. Você já tá fazendo merda, você vai deixando migalha pelo caminho inteiro pra ser descoberto. É impossível. Esse cara tinha que ter assumido o BO dele e metido o pé, mano. Porra, pelo menos, né, tem a dignidade. É um merdeiro, faz a merda, admite ela e sai fora. ela fala pra ele que ele precisa sair então do grupo dos e-mails, porque ela não quer que ele tenha E ela fique nesse grupo de e-mails, mano. etc. Ela Ele fala então perdoar. pra ela que vai sair do grupo Coitada, de e-mails dos na moral. amigos. Tempos depois, ela pergunta pra ele assim, ela pede pra ele, deixa eu ver o e-mail que você mandou pros seus amigos, dizendo que não podia mais fazer parte do diretório, do grupo de, né, de troca de e-mails, e ele não quer mostrar pra ela, ele não aceita mostrar pra ela. E aí ela já começa a achar então que tem alguma coisa aí. Daí ela instala um software espião no computador dele pra que ela consiga acessar, porque ele começou a colocar senha em Eu falei que ela era diva. Eu falei que ela era diva. tudo, senha no celular, senha em tudo. Ela entra na máquina dele com acesso de administrador e tal, e aí ela consegue instalar esse software, etc. E aí ela acaba tendo acesso de novo ao e-mail dele e consegue ver que ele não saiu nada do grupo, que ele voltou pro grupo, só que com outro e-mail, e que ele tava de novo falando com esses caras sobre esses assuntos super pesados. E aí ela vai lendo as trocas e vai vendo que, tipo assim, toda a vida dela estava sendo debatida e discutida ali. E que não só a vida dela estava sendo discutida, como ele contava sobre um caso que ele estava tendo com uma mulher que ela coloca o nome de Olga, né, nessa história toda, que é o nome fictício também, que era uma mulher que ele conheceu num evento, etc, nesses eventos bem esquerda progressista, e que ela tinha contato com essa menina, que ela achava uma menina super legal e tal, que ela até viu, inclusive, uma mensagem, eu até não pulei essa parte, porque ela vê no celular dele uma mensagem dessa Olga pra ele falando assim, saudades, e ele responde, eu também. E aí ela, tipo assim, ficou na dúvida, mas aí depois ela descobriu que era essa Olga e achou que não era nada demais. Saudades, gente. Saudades, gente. Saudade você não tem do seu colega de trabalho, tá ligado? Às vezes você tem uma amizade, né, muito grande com a pessoa e tal. Mas aí a sua esposa saberia que você tem uma amizade muito grande com alguém. E isso já teria sido conversado. Saudade é Mas foda. quando ela invade os e-mails e vê a troca de e-mails entre esses 15 caras, ela vê que ele realmente estava tendo um caso com essa Olga. E foi inclusive com ela que ele foi pra esse hotel. E aí ela vai voltando nos e-mails e vai vendo que a troca desses caras, era uma troca pra falar de mulheres, uma troca onde todo mundo expunha as intimidades das parceiras ou os homens solteiros, das mulheres que eles, né, estavam tendo algum tipo de relacionamento, que um homem inclusive passava uma mulher de um pro outro, que eles meio que classificavam as mulheres, falavam mulher fácil, essa aqui é mais fácil, essa aqui é mais difícil. Tinham diversos comentários gordofóbicos, ela comenta também no podcast, e que era muito uma coisa tóxica de Eu acho que o Paulo não vai falar, então eu vou falar pra vocês, tá? Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o exemplo que a Vanessa Bárbara deu de que eles tinham visto que aconteceu um rodeio com mulheres gordas em alguma universidade. Aquilo foi banido, obviamente, né? E eles estavam falando sobre como seria legal fazer um rodeio de mulheres gordas no mercado editorial, do mercado editorial. O querendo organizar isso de verdade. Obviamente que não foi pra frente, né? Graças a Deus. Mas esse era o nível da gordofobia que rolava lá dentro. homens, né, machos escrotos falando absurdos, etc, sobre mulheres o tempo inteiro ali, que tinha muita misoginia, etc. Ela meio que resume o grupo, né, de e-mails como um grupo de homens praticando misoginia constantemente. Era pra isso que eles tinham esse grupo. Ela fala dessa forma. Depois a gente vai ver que uns caras já foram a público pra falar sobre o assunto e eles falaram que não era bem assim. Mas enfim. Daí ela manda um e-mail pra todo mundo, né? Não era bem assim, meu. A gente falava lá de umas mulheres, mas às vezes a gente também falava de homem, tá ligado? Em cópia ali, e falando que Perdão, tá, gente? Perdão, é que foi muito mais forte que eu.
ela está se divorciando, que o casamento dela acabou, etc, etc. Ela conta pra todo mundo, inclusive pra ele ali dentro. Aí ela pega as coisas dela, vai embora e eles se divorciam depois disso. Isso em 2011. Bom, basicamente esse é o resumo do que você vai ouvir no podcast, mas se você quiser ouvir, a história tem mais ou menos uns 40 minutos. E aí, gente, a treta tava só começando. Porque eu soube dessa história porque é uma amiga minha que trabalhou comigo no mercado audiovisual me mandou uma mensagem falando assim: Paulo, acabei de ouvir o podcast, o episódio novo da Rádio Novelo, e queria saber se você sabe de alguma interna dessa treta toda. E eu não tava sabendo de nada. Eu falei: amiga, eu não tô nem sabendo o que é isso. Ela ouve esse episódio, é muito importante. Fui ouvir e vi que as coisas estavam começando a esquentar no Twitter, tanto é que nesse mesmo dia que eu ouvi, eu ainda compartilhei no Twitter e falei: galera, ouçam o podcast, o episódio é tal, 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 procurem no Spotify. E aí a coisa foi borbulhando, porque a galera começou a levantar os nomes de quem que eram esses caras que estavam no grupo de e-mails. E agora o que eu quero pontuar aqui pra vocês é, eu vou me atentar a o que foi dito. Alguns desses homens que estão envolvidos nesse grupo estão falando abertamente que vão processar comentários que sejam caluniosos, etc, etc. Então aqui eu vou me atentar somente... Vocês entenderam, né, rapaziada? Supostamente dizem que fulano disse, segundo a fonte tal, tá? Eu não estou dizendo nada. Se alguém me processar por alguma coisa, em todo momento eu falei supostamente. O BO é de vocês, mano. Se você me processar porque eu falei alguma coisa que você tá assumindo a carapuça, o BO é teu. Eu sempre falo, supostamente, segundo podcast, segundo Vanessa Bárbara. O BO não é meu, tá? E a Vanessa mesmo colocou só nome fictício. O pessoal que foi atrás aí descobriu, né? Eu mesmo, como eu falei, a gente só pode decretar alguma coisa tendo total ciência e consciência dos fatos. Então acho que tem que ficar a cargo da justiça aí, decidir os rolês. Mas, com o que vai ser exposto aqui, a gente pode ter uma opinião do que, né, supostamente está sendo dito. Afinal, todas as partes falaram, aparentemente, né? Que já foi falado em público. Inclusive, um ponto que eu quero deixar muito claro aqui é que, assim, eu não deveria nem estar fazendo esse vídeo, né? Porque são pessoas muito grandes do mercado, é um assunto bastante delicado. Acredito eu que pouquíssimas pessoas vão querer falar abertamente, publicamente sobre esse assunto, mas eu acho que é incoerente com o que eu trago no Livraria em Casa, que é comentar sobre os assuntos mais relevantes envolvendo o mercado literário, seja ele nacional ou internacional, e acontecer uma das maiores bombas que eu presenciei nos 10 anos que eu tô no Livraria em Casa e eu não falar nada sobre o assunto. Pra mim, me soa incoerente e soa como se eu estivesse fugindo da raia, né, da responsabilidade de trazer esse assunto à luz de muitas pessoas que talvez não foram impactadas, ou porque eu não tô no Twitter, ou porque o teu algoritmo não entrega isso. E eu sei que muita gente que me acompanha aqui provavelmente nem consome esses autores, essas pessoas que estão envolvidas nessa história toda. Eu, por exemplo, não consumo. De todas essas pessoas envolvidas, eu só tenho um autor que eu já li livros e que eu nem gosto dos livros. Eu não tenho relacionamento com nenhuma dessas pessoas, mas tem algumas coisas aqui bem impactantes e bem importantes e eu achei que seria interessante, sim, como Livraria em Casa meio que é um veículo, né? Quase um veículo jornalístico, trazer essa pauta pro conhecimento de todo mundo. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas quem é quem, né? Quem fez o quê? Quem é cada pessoa? Inclusive, parabenizar o Paulo pela coragem, tá? Porque eu tô falando muito sobre essas tretas e fofocas aí abertamente. Tenho total consciência de que algumas pessoas podem ficar com raiva de mim, fechar portas pra mim. Mas eu sou dono de uma editora, né? Eu não sou um influenciador. Eu não sou um book influencer, eu não sou um escritor. Então, dificilmente as pessoas com quem eu tô fechando portas me abririam portas muito relevantes. Eles podem dificultar a minha vida, né? Deixar a gente mais complicado. Mas o capitalismo já dificulta bastante. Então, estou assumindo o risco. O Paulo, cara, ele tem boa parte da fonte de renda dele podendo ser de editoras, de escritores. Então, quando ele se posiciona dessa forma, ele sim está fechando portas. Lucas, mas ele está só falando os fatos. Ele está só citando algo que já está sendo repercutido. As pessoas querem que você fique em silêncio. Elas não querem que você fale nem que elas estão certas. Elas querem que os assuntos morram e vão para baixo do tapete. E é por isso que eu te peço para curtir esse vídeo, comentar nele, se inscrever no canal e compartilhar. Inclusive fazer isso também com o vídeo do Paulo. Tá? Se você ainda não fez, deixe o seu like, inscreva-se também no canal tanto meu quanto do Paulo, para apoiar esses veículos que estão falando sobre isso, porque de fato fecha a porta, tá, gente? Fecha a porta sim.
E a gente foi descobrindo, aos poucos começaram algumas teorias. A Vanessa fala no podcast, quando ela manda esse último e-mail e vai embora e pede o divórcio, ela fala que ela salva poucas coisas, mas aparentemente ela salvou algumas coisas. Eu não vi, não tive acesso a nenhuma dessas coisas. Eu não sei se essas coisas estão rolando no Twitter ou se elas virão a cair no Twitter, tá? Mas pode ser sim que ela tenha as provas. O que a gente tem agora é a Vanessa contando essa história toda, e como a gente vê já pessoas vindo a público, envolvidos nessa história, vindo a público pra admitir que estavam nesse grupo de e-mails, é porque tem coisa aí, né? E aí o primeiro ponto que a gente já pode partir do princípio aqui, que é o mais complexo de todos, é quem é o ex-marido de Vanessa Bárbara? Quem é o tal Tito que ela conta essa história toda? Bom, a gente descobriu que é André Conte. O André Conte é escritor, editor... Só um adendo, tá? Quem tá dizendo quem é o Paulo. Não tô dizendo nada. Tradutor também, se eu não me engano. E hoje ele é um dos donos da editora Todavia. A editora essa, por exemplo, que publica Torto Arado, né? Um dos livros de maior sucesso dos últimos anos. O André já veio a público através do Medium dele pra postar um texto que saiu há um dia atrás. Essa gravação, gente, tá acontecendo terça 21, tá? Esse vídeo tá saindo no dia 23. Então, muita coisa pode acontecer entre a gravação e o post. Talvez muitas coisas apareçam aí e esse vídeo fique um pouco defasado. Mas qualquer coisa a gente atualiza depois. Eu vou ler pra vocês exatamente o que o André postou. O texto fala: há 14 anos cometi uma série de erros dolorosos que culminaram no fim de um casamento. Episódio narrado agora num podcast. Tive quase 15 anos para refletir sobre o que aconteceu. As mentiras, a manipulação, a pequenez. Esse adultério e a rede de mentiras que criei em torno dele terminou por afetar a vida de dezenas de pessoas. Num grupo de e-mails, expus pessoas, traí amigos e colegas e inventei intrigas. Manipulei e coagi minha ex-esposa de forma machista e misógina. Depois de 14 anos, tenho uma vida diferente e me sinto uma pessoa diferente. Mas sei que, independentemente dos anos e do meu arrependimento, e desse e de qualquer texto, as cicatrizes que deixei seguem machucando. Peço desculpas mais uma vez a todos que envolvi, em primeiro lugar para Vanessa e sua família. Vanessa, inclusive, é uma autora também, tem livros publicados. Se vocês procurarem Vanessa Bárbara... Vou falar um negócio pra vocês, cara. A editora Todavia, ela soltou uma nota falando sobre o caso. E na nota da Todavia, a gente ficou meio insatisfeito. Foi uma nota que ela não se posicionou sobre o caso, se posicionou sobre a editora de forma muito ampla. Já agora, na nota do André, não é o nome dele? Do André, ele admitiu tudo, ele se colocou de fato na posição que ele deveria se colocar. Então, era o que eu esperava da nota da Todavia, só que uma versão empresarial. O que eu falei, gente, tem coisas que precisam ser levadas em juízo. Vão ser avaliadas e testadas. Mas aqui no caso da nota dele, ele admitiu tudo que foi falado sobre ele. E nessa de admitir tudo que foi falado sobre ele, ele também falou, né, que é uma pessoa diferente, que se porta diferente, admitiu que foi um babaca lá atrás, né? Babaca a palavra é minha, mas eu acho que ele não discordaria. Então, assim, apaga tudo o que foi dito? Não, assim como ele mesmo falou. Levanta muito uma questão de prestar atenção nos próximos passos e ações e esse CEO vai tomar, entendeu? Eu não sei quais são as medidas legais, quais são as medidas cabíveis, mas sinceramente eu acho que não tem muita coisa. Vai ser feita legalmente. Então eu espero que isso sirva para esse CEO refletir ainda mais sobre o que aconteceu, impedir que isso volte a acontecer e fomente, com o poder que ele tem, que é um poder alto, para que a arte e a cultura que ele ajuda a ditar vá contra esses erros que ele causou no passado, entendeu? Não dá pra passar pano, entendeu? Eu acho que passar pano é um erro. Passar pano a gente não pode. Mas eu fico mais ou menos satisfeito de ver que pelo menos ele admitiu o erro de forma bem aberta. Na Amazon, vocês vão ver vários livros dela. Inclusive, ela tem um livro chamado Operação Impensável, ele é de 2015, pela Intrínseca. É um romance onde é basicamente uma autoficção. Ela conta meio que essa história dentro desse livro. Esse livro até ganhou um prêmio, ela fala sobre isso no podcast. E aí, algumas pessoas, pelo menos até o momento dessa gravação, já vieram a público pra dizer que estavam nesse grupo de e-mails e já postaram algum tipo de comunicado, de posicionamento sobre o que tá acontecendo, de pronunciamento, né? Foram eles, o Paulo Scott, o Michel Laub, o Antônio
Antônio Cherchenesky, o Joca Reiners e eu vi o Daniel Galera também falando sobre. Como eu falo, de todas essas pessoas envolvidas, se vocês botarem CPF na nota no Twitter, vocês vão ver o nome de todos os outros, tá? Mas eu não vou ficar falando o nome aqui porque eu não quero ficar falando de gente que não veio a público ainda pra se pronunciar. Essas pessoas já vieram a público pra dizer que estavam no grupo, então eu estou falando aqui apenas fatos. De todos esses envolvidos ou teorizados sobre a história toda, embora eu já até tenha visto o print do cabeçalho do e-mail, onde tem todos os e-mails envolvidos, eu já vi esse print, então meio que já tem todos os nomes rolando por aí, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Mas de todos esses nomes que estão... Cara, eu sou homem, né? Não sei se vocês perceberam. A alegria que é de você não se envolver nesse tipo de coisa. Porque a expectativa que a gente tem é justamente de encontrar esse tipo de coisa, tá ligado? É de encontrar esse tipo de polêmica mesmo. Ainda mais quem é homem hétero cis e viveu a vida inteira rodeado de outros homens héteros cis, a gente sabe como a gente se comporta em grupo, muitas vezes. Sabe? Levou muito tempo até eu visualizar o tanto que aquilo era só comportamento de bando, sabe? Pra você se sentir aceito. Algumas pessoas, provavelmente, elas são aquilo mesmo. Firmemente otário, sabe? Mas a nossa cultura como homens héteros cis, sendo criados dessa forma, ela é muito ao redor de ser uns babaca mesmo. Muito. E se você não percebe, ou você não se afasta disso porque você não gosta, você gosta e continua, né? Se você não percebe e se afasta, você às vezes é levado a fazer parte desse tipo de comunidade e falar essas atrocidades, e às vezes no seu íntimo você não concorda. Mas ali fora você tá destruindo pessoas em prol de se sentir parte de algo. Então é esperado que a gente encontre coisas assim. E é por isso que eu falei, essa galera tem que se posicionar na sua profissão para matar esses comportamentos. Porque eles têm o poder da narrativa. Eles publicam livros. Eles influenciam a narrativa brasileira. Então eles têm poder para ajudar nisso. Girando por aí, a pessoa que eu já li foi o Daniel Galera. Eu li 2 livros dele, o Cordilheira e o Meia-Noite 20. Eu já falei sobre eles aqui no canal há muitos anos atrás. E eu não gosto de nenhum desses 2 livros. E o Antônio Cherchenesky, que eu entrevistei recentemente. Mas também não temos um relacionamento e eu também nunca li nada dele. Eu vou ler aqui o posicionamento de cada um deles, tá? O posicionamento do Paulo Scott. Prezados amigas e amigos e pessoas conhecidas que durante o final de semana, por acompanharem meu trabalho, me escreveram mensagens diretas pela primeira vez. Que estão me procurando para conversar sobre a lista de e-mails que foi criada em 2009. Não lembro mais por quem. Inicialmente para repassar fotos da cena arquitetônica urbana de Chernobyl. Fotos que foram registradas e publicadas pela primeira vez, anos depois do emblemático acidente nuclear naquela localidade. Pô, aqui eu já vou falar um negócio. É Paulo, né? Pô, mano, que enrolação. Que enrolação, mano. Ninguém quer saber sobre isso, tá ligado? Que enrolação. Depois se tornou lista de troca de mensagens permanente, como são os grupos privados de WhatsApp de hoje, em que eram discutidas notícias do dia, futebol, política, economia, cultura e outras coisas típicas de qualquer grupo de WhatsApp. Escrevo de público para lhes responder e dizer o seguinte. 1. Eu lamento e me solidarizo com a dor de Vanessa Bárbara, uma dor que deve ser expressada quando ela entender que tem de expressar. 2. Ainda em relação a Vanessa, com quem falei rapidamente apenas 2 vezes na vida, cito, como faço com obras de vários autoras e autores brasileiros contemporâneos, o livro dela, O Livro Amarelo do Terminal, em minhas oficinas de criação literária, como exemplo de obra bem escrita, bem concebida, e recomendei em rede social um ensaio seu sobre a desmilitarização das polícias no Brasil. Tá, agora basicamente a Vanessa tá reclamando aí, mas eu cito ela, olha que honra, eu cito ela em vários momentos no meu trabalho. Viu como eu sou da hora? Eu, assim, honestamente, gente, eu acho que não é por aí que você vai, entendeu? Se você tem uma justificativa pra falar, pô, aquele grupo lá não era sobre isso. Não era sobre isso, né? Aí você justifica, mano. Porque você ficar ensaiando tudo isso é tipo falar, eu não sou homofóbico, tenho até amigos gays, eu não sou racista, tenho amigos pretos. Tá ligado? É a mesma coisa. Não é que você se torna homofóbico automaticamente ou se torna racista automaticamente. Mas é uma desculpa que muita gente que é racista e homofóbica usa. E aí vai pro lado da misoginia, né? Não tô dizendo jamais, né? Que é o caso do interlocutor. Só tô levantando a bola de que, em questão de relações públicas, é uma nota ruim. Até agora, né?
Brasil, quando ela o publicou em 2013 ou 14. 3. Lamento e me solidarizo com a dor de Natércia Pontes. Natércia Pontes, daqui a pouco eu vou ler o texto dela. Natércia é a atual mulher do André Conte, o ex-marido da Vanessa Bárbara. Lamento e me solidarizo com a dor de Natércia Pontes, por quem nutro profunda admiração. Também cito o trabalho de Natércia em minhas oficinas e carinho. 4. A lista de e-mails fotos pós-Chernobyl existiu e mesmo participando muito pouco dela, eu a integrava. 5. A informação de que era uma lista de e-mails de homens reunidos para exercitarem misoginia não é verdadeira. 6. A informação de que a lista, que até onde sei foi encerrada em 2011, nesse ano eu já raramente a abria, foi processo para prejudicar a carreira literária de Vanessa Bárbara, não é verdadeira. 7. Importante dizer, nunca escrevi nada na lista de que me envergonhe ou me arrependa. Mesmo sendo conteúdo privado que não deveria ter se tornado público, não temo que o conteúdo dessa lista circule. 9. Aí ele pulou 8. A responsabilidade pela dor legítima de uma pessoa que fez parte de uma relação conjugal encerrada dolorosamente não pode ser estendida a pessoas que, direta ou indiretamente, nada fizeram para o fim dessa relação ou interferiram em seus desdobramentos posteriores. 10. Um aviso importante. Estou fazendo captura de telas das postagens e comentários que estão sendo escritos nas redes sociais e, posteriormente, avaliarei com meus advogados para fins de processo judicial a respeito das acusações e reproduções dessas acusações inverídicas de que... Agora eu entendi porque que o Paulo não colocou o print, mano. Ele colocou lá, ó, o perfil do cara é privado, melhor a gente não botar o print. Porque esse cara avisou que vai processar todo mundo. Integrei um grupo masculino para cometer misoginia e que fiz algo para prejudicar Vanessa Bárbara. 11. Por fim, sei bem o quanto minha masculinidade precisa ser diariamente desconstruída cada vez mais. Uma parte das minhas poesias sempre externou isso. É como no racismo, é como o privilégio da branquitude. A pessoa que não sofre a violência nunca entenderá plenamente a dor da qual está imunizada. Quem tem o privilégio de gênero ou de raça tem a obrigação de buscar desfazer a cegueira que os seus privilégios lhe trazem. 12. Não escrevi este texto antes em respeito a quem está sofrendo com tudo o que está acontecendo. Estava esperando que informações fidedignas em algum momento começassem a circular. Mas quando pessoas, a maioria formada por amigas mulheres, importantes na minha vida, começaram a me procurar buscando informações, eu disse que o silêncio não passaria de hoje, segunda-feira. O meu não passará. Esse foi o texto do Paulo Scott. Eu não gosto de algumas coisas desse texto aqui, pra ser bem sincero, e eu acho que não tem problema nenhum jurídico eu dar opinião sobre um texto que ele mesmo escreveu. E uma coisa que eu também vejo em outros textos que a gente vai falar sobre aqui daqui a pouco, é algumas pessoas falando que eles tiveram algum impacto negativo na carreira da Vanessa. Eu não entendi isso ouvindo o podcast. Eu ouvi o podcast 2 vezes. Cara, eu também não entendi isso do impacto negativo, tá? Eu acho que a Vanessa Bárbara ela não imputou isso na galera. Tiraram isso aí do chapéu. Principalmente ao falar o tanto que eles ajudaram, eles acham que ajudaram ela. E parece um negócio de, ó, ela falou que eu prejudiquei, mas olha como eu ajudo. Acho que eles se apegaram nisso pra ter alguma coisa pra falar, né? Pra se justificar. Eu entendi que ela tinha medo de que se essa informação, de que se ela tivesse feito alguma coisa anos atrás, quando toda a situação aconteceu, e ela tinha 20 e poucos anos de idade, e ela tava no começo da carreira dela, ela tinha medo de sofrer represálias em relação à vida dela no futuro. Em algum momento ela também fala que, tipo assim, a partir de agora, não sei o que vai ser da minha carreira. Ela fala assim, acho que vou ser pobre pra sempre, uma parada dessa. Querendo dizer que ela fica preocupada com o que pode vir a acontecer por conta dessa história toda vir a público. Mas eu não entendi que ela disse que eles atrapalharam a carreira dela. Inclusive ela fala que publicou livros, que viajou pra China, que trabalha pra um jornal internacional. Ela em nenhum momento disse que a carreira... Eu não entendi, eu não prestei atenção de que a carreira dela tenha sido prejudicada. E eu vi isso aparecendo em mais de um posicionamento dos homens envolvidos. Então eu não sei de onde isso vem. Uma coisa que eu não gosto nesse texto também é ele falar que cita livro dela, texto dela, nas oficinas dele, como se isso significasse alguma coisa. Não acho que precisava dessa parte. Era quase como tipo... Eu te amo, Paulo. A gente divide o mesmo neurônio. O mesmo neurônio. Eu não te odeio, eu até falo bem de você. E aí tem uma coisa aqui, que é o ponto 9 dele, que é: a responsabilidade pela dor legítima de uma pessoa que fez parte de uma relação conjugal encerrada, dolorosamente, não pode ser estendida a pessoas que direta ou indiretamente nada fizeram para o fim dessa relação ou interferiram em seus desdobramentos posteriores. O que ele quer dizer é: seu problema é com o André, resolva-se com o André. A gente que tava no grupo de e-mails não tem nada a ver com o seu término, com a sua separação, com a sua traição. Concordo em parte, porque eu sinto que o que a Vanessa quis trazer no podcast não foi responsabilizando os homens do grupo de e-mails pelo que aconteceu a ela no sentido da traição, e sim pelo que ela descobriu das conversas que eles tinham nessa lista de e-mails. E se eu descobrisse que pessoas, amigos do meu marido, ou
sei lá de quem que seja, que são pessoas, autores do mercado, etc, etc, que são figuras progressistas, publicamente, comentassem esse tipo de coisa em off, eu também ficaria bastante chocado, incomodado. Eu não sei se eu teria nem coragem de trazer isso a público, obviamente, mas eu teria ficado bastante chocado e incomodado, né? Então, eu sinto que o que a Vanessa quis trazer com esse negócio todo não só eu descobri uma traição, mas eu descobri que a minha intimidade estava sendo exposta e debatida entre homens que eu achava que eram amigos, padrinho do casamento, etc, etc. Colegas de trabalho. Mas enfim, vamos pro próximo. Outro que postou foi o Michel Laube. Ele falou, esclarecimento, ele postou no WordPress dele. Há 14 anos eu estava entre os destinatários de um e-mail que relatava uma traição conjugal. A traição e o e-mail foram descobertos. O casal em questão se separou. Houve muita dor no processo e uma vítima indiscutível, a ex-esposa. Desde aquela época, ela se manifestou a respeito em diversas ocasiões, inclusive publicando um livro premiado sobre a história, que é esse livro Operação Impensável que eu falei. 2. O e-mail foi mandado numa lista de 15 pessoas, que era como um grupo de WhatsApp antes da invenção do WhatsApp, em dezenas de mensagens diárias, tratando dos mais diversos assuntos que despertavam inúmeras divergências entre os participantes, alguns dos quais raramente escreviam algo. Havia conteúdo machista, que era expresso e contestado em vários tons e registros. 3. De 14 anos pra cá, muita coisa mudou. Eu mesmo, o mundo, a forma como as relações de gênero são tratadas, a discussão sobre privacidade e uso de redes sociais. A partir da experiência de quase uma década e meia de cancelamentos, inclusive, houve uma evolução no debate sobre responsabilidade individual e proporcionalidade nos casos mais rumorosos que vêm à tona. 4. Nos últimos dias, por causa de um podcast, voltei a responder pelos itens 1 e 2, o que tenho feito nos últimos 14 anos. O item 3 foi ignorado, em parte por causa da dinâmica das redes, em parte porque a rádio que vinculou o podcast optou por ignorar que essa dinâmica existe, nivelando todos os envolvidos no episódio sob a mesma narrativa, sem direito de resposta ou contextualização mínima, que seria muito interessante como debate, diga-se. Assim, tanto o marido que traiu, quanto os... Mas aí, perdão, mano, você tá pedindo pra ter direito de resposta num podcast onde a Vanessa ocultou o nome das pessoas. Aí é meio complicado, tá ligado? Destinatários da mensagem que nada disseram sobre o caso, ou que se opuseram expressamente à conduta do marido no caso, ou que nos anos seguintes reviram posturas e mudaram comportamentos que reconheceram como estruturalmente misóginos, viraram protagonistas numa trama que está sendo tratada nas redes como conspiração do presente envolvendo pessoas poderosas envolvidas em crimes os mais diversos. 5. Escrevo sobre o tema da responsabilidade individual desde meu primeiro romance. Quem teve ou tiver paciência de ler esses livros verá que o tratamento a respeito sempre foi irônico, desprovido de juízos absolutos sobre bem e mal. Isso acompanha uma ideia que tenho sobre a complexidade das relações entre pessoas e do meu próprio papel nisso, no passado e no presente. Esse diálogo que tenho tido com leitores ao longo do tempo e com grande satisfação me interessa manter. O diálogo com justiceiros anônimos ou célebres eu dispenso. Quanto às imputações de crimes, estou fazendo print e decidirei que medidas tomar a respeito. Eu achei que esse texto foi um pouco mais difícil de entender. Eu acho que ele foi um pouco prolixo demais. Ele foi para uns lugares que, assim, que eu acho que não ficaram muito claros exatamente no que ele queria dizer. Mas o que ele quis dizer é que nem todos que estavam no grupo são dessa forma que as pessoas estão pintando, que alguns sim eram mais misóginos do que outros, que alguns sim pontuavam quando um estava sendo misógino, e um tema que é sempre muito trazido também nesses textos todos é de que 14 anos muita coisa mudou, eles mudaram muito nesse tempo todos e evoluíram muito. Mas é um outro ponto muito importante também frisar, que é uma coisa que está sendo muito debatida nas redes sociais, é de que eles não eram jovens, né? Eles tinham 30 e poucos anos de idade, na sua grande maioria. E eu acho que esse ponto é um dos que mais pega, cara. Porque se eles fossem todos na faixa dos 20 e poucos anos, daria pra falar sobre a falta de maturidade. Depois que você passa dos 30, o assunto maturidade não deve ser mais uma pauta, entendeu? Óbvio que você entender que a dinâmica das relações muda, te muda. Mas será que eles mudaram por entender que era errado? Ou será que eles mudaram porque se eles não mudassem, eles não conseguiriam mais ganhar dinheiro com o trabalho que eles escolheram ter? Porque, pelo que o Paulo falou, né, todo mundo ali era bem progressista. Você tem uma pessoa progressista que é machista, que é misógina, obviamente dá problema, né, dá conflito de interesse. O André, se eu não me engano, tinha 30, porque no texto da Ana Tércia ele fala que ele tem 44 hoje, então ele tinha 30 anos na época, já que isso tem 14 anos, né, que aconteceu. E a gente tem o texto do Antônio Cherchenesky, que fala: em hebraico existe uma palavra de difícil tradução, teshuva. A palavra remete primeiro a arrependimento, mas também a retorno. Retornamos mentalmente à época em que cometemos uma transgressão e dessa vez tomamos um outro caminho. É um treinamento para ser uma pessoa diferente, quem sabe melhor. É mais do que sabido que eu participava de um grupo privado de homens há mais ou menos 14 anos atrás, e que nesse grupo foi relatada uma dolorosa
dolorosa traição. E sendo um grupo de homens de 2011, também se faziam piadas de péssimo gosto. Falava-se de mulheres, etc. Embora não fosse o cerne do grupo, como já disseram alhures. Fomos todos criados num imenso caldo de machismo e misoginia, e reproduzi falas e comportamentos por volta dessa época, dos quais me arrependo e me envergonho. Eu não era uma pessoa poderosa, era um mestrando bolsista. Nada disso me isenta da minha parcela de culpa às pessoas que magoei, ainda que indiretamente. Não conheci a Vanessa à época, mas envio a ela o mais sincero possível pedido de perdão. O sofrimento dela foi tremendo e lamento ter sido parte disso. Desejo que ela encontre paz com sua família. Arrependimento não é nada sem mudança. Não sou a mesma pessoa que era há 15 anos. Ó, esse camarada aí já trouxe, na minha opinião, uma nota mais legal. Que ele falou, ó, errei, fiz merda, mó vacilo, perdão. A gente aprendeu com esse erro aí, já não sou a mesma pessoa faz tempo, mas admito que fiz uma cagada gigantesca. É isso aí, mano. Não tem muito o que falar além disso, entendeu? Na verdade, aquele idiota irresponsável é praticamente irreconhecível pra mim. Construí uma vida profissional e uma família com muito amor. Espero que no futuro isso pese mais do que meus erros do passado. Eu acho que de todos os posicionamentos, esse pra mim é o melhor. Eu acho que ele assume o erro, ele pede desculpa e ele diz que mudou. Se mudou mesmo, a gente não tem como saber. Mas a gente não teria como saber mesmo, né? Não é um texto de desculpa ou de qualquer coisa que vai provar que alguém mudou ou deixou de mudar. Mas ele admite sim que teve comportamentos misóginos e machistas e etc, né? Próximo texto que eu tenho aqui é do Joca Reiners, que ele fala: um podcast recente conta uma história acontecida há 14 anos. Um homem traiu sua mulher, a mulher descobriu a traição, o homem chorou as pitangas numa lista que mantinha com amigos por e-mail, a mulher roubou a senha dele e leu as mensagens. Eu estava nessa lista. Depois disso, muita coisa aconteceu. Separação tristíssima, brigas, discussões entre os amigos da lista, cujas mensagens se espalharam depois de subtraídas, indo parar nas mãos de gente mal intencionada. Então alguma coisa aconteceu com esses e-mails e potencialmente esses e-mails estão nas mãos de alguém. Eles talvez não tenham se apagado completamente aí pela vida. Agora, um podcast achou por bem difundir um programa com a ex-mulher do amigo. Detalhe, sem ouvir terceiros ou envolvidos. Ah, mano, aí mais um que tá falando, o errado é o podcast por ter contado a história. Que isso, mano? Que isso, cara? Tomar vergonha, na boa. Embalando tudo nas cores marrons de um true crime. Depois de 14 anos, esse papo podia ter evoluído. Os carinhas que lamentaram, discutiram e se comoveram com a traição pusilânime do amigo e o sofrimento da ex-mulher deviam ter dado sua versão dos fatos. E a evolução da discussão da relação de gênero, acontecida na última década, podia levar o tema a outro patamar. Mas não foi o que ocorreu. E sim o velho linchamento online, a que estamos sendo submetidos, com tentativas de hackeamento de contas e acusações descabidas. A obsessão pelo punitivismo precisa evoluir para uma argumentação. Sabe que essa rapaziada não percebe? Que esse é o momento do debate. O podcast propôs que os membros ali, eles eram pessoas otárias e não deu nome de ninguém. Aí o pessoal começou a soltar uns nomes aí e os membros ali se auto-colocaram como sim, de fato, eu fazia parte daquele grupo. E aí alguns estão pedindo desculpa, outros estão pedindo desculpa e se justificando, que é o debate, né? E outros, que nem esse camarada aqui e o primeiro, estão aí culpabilizando o primeiro não lembro, né? Mas esse aqui em específico, culpabilizando o fato de terem dado voz pro problema e não terem dado voz pra ele também. Era anônimo, cara. Era pra ninguém saber que era tu. Ah, mas iam descobrir. Putz, aí depende. Mas descobriram, de fato. Então agora é o momento do debate, o momento de explicar o que realmente aconteceu. E não de falar, esse podcast não deveria ter feito isso. O podcast deveria ter feito. Fez corretamente. Aí agora você tem a sua chance de se posicionar. E aí você vai lá e se posiciona falando, o podcast não deveria ter dado voz pra ela. Ou devia ter dado voz, mas pode, né? Deveria ter colocado a gente pra falar também. Ela não queria expor o nome das pessoas porque ela sabia que alguém ia processar, né? Já tem um cara que falou que vai processar a galera. Então, melhor evitar. Lógica que nos conduza para além do atual maniqueísmo. De todo modo, desejo paz aos envolvidos e discernimento aos espectadores. Eu achei bem ruim esse aqui, porque não tem um pedido de desculpa, não tem um reconhecimento do que aconteceu, não tem nada. Ele só conta o que a gente já sabe e diz que é contra a cultura do cancelamento. O Daniel Galera postou no Blue Sky dele falando: algumas colocações sobre o relato da Vanessa Bárbara no podcast Rádio Novelo. Me solidarizo com a dor de todos os envolvidos, especialmente a da Vanessa, nesse caso de quase 15 anos atrás, que é lamentável e muito triste.
mas há informações distorcidas e danosas que precisam de esclarecimento. Eu participava da lista privada de e-mails mencionada. Era um fórum de assuntos gerais. Política, literatura, comida, vida pessoal, como acontece em grupos de WhatsApp hoje em dia. É a terceira pessoa que compara grupos de WhatsApp, né? Pô, mas é que é muito parecido com um grupo de WhatsApp, ô Paulo, não tem como não comparar. Que é parecido mesmo, mas enfim. Ao longo de anos de e-mails incessantes, certamente houve misoginia em meio a relatos sobre relacionamentos. Mas a lista nunca teve esse propósito. A maneira como é descrita no podcast é inverídica. Também é inverídica a alegação de que participantes teriam ativamente criado empecilhos para a carreira da Vanessa, coisa que eu já falei que eu não entendi que isso tenha acontecido, né? Eu falei já que eu não entendi ela tendo dito isso no episódio. De modo estrutural, é uma afirmação plausível, mas imaginar que houve ou há uma articulação daquele grupo contra a carreira dela é falso. Vanessa é colunista internacional. Seu último livro saiu pela prestigiosa editora Fósforo. Por fim, ainda que Vanessa tenha pleno direito de se expressar como quiser, acredito que a Rádio Novelo foi equivocada ao difundir sem o devido cuidado jornalístico um relato que certamente desencadearia a enxurrada de ódio e mentiras que é a força motriz das redes sociais. Esses pontos não invalidam o fato de que o machismo estrutural permeia todas as etapas dessa história. Na época do caso, tive dificuldade em reconhecer, mas fui misógino por cumplicidade e por isso peço desculpas a Vanessa. Como tantos homens e mulheres, venho mudando nos últimos 15 anos no que toca o enfrentamento do machismo, inclusive quando se disfarça de humor de descontração. O feminismo me ajuda a ser um pai, marido e amigo melhor. Eu também não gostei muito desse posicionamento, não. Eu acho que ele passa mais tempo criticando a Rádio Novelo e se defendendo de que o grupo também falava de esporte, futebol, comida, sem dizer assim, o que ela falou é mentira, no sentido de as coisas que ela contava, que ela falava que eram discutidas, debatidas, as traições. O que tá parecendo que é o caso aqui é que o que a Vanessa Bárbara falou no podcast, parece que era tudo verdade, supostamente, né? Pelo menos ninguém aqui falou, não, ela é mentirosa. Não, todo mundo que admitiu que realmente rolou o que rolou. Algumas pessoas estão revoltadas porque eles não queriam que ninguém nunca soubesse sobre, aparentemente, supostamente, né? Já que falam que o podcast Novelo não deveria ter feito o podcast, ou se fizesse, tinha que chamar eles para dar a contra, né, a versão deles. Inclusive, assim, ninguém tá impedindo essa galera de se juntar e fazer um podcast para explicar a sua versão dos fatos. Tá parecendo que não tem muita versão dos fatos para ser explicada, né? Entre os maridos que estavam no grupo, as piadas gordofóbicas. E isso é mentira ou não? Ou você quer dizer que não era só isso que a gente falava, hein, galera? A gente falava misoginia, mas a gente também falava de futebol. Eu senti que tem um tom um pouco em algumas desses posicionamentos. E aí tem o posicionamento da Ana Tércia, que é a atual mulher do André Conte, né? O ex-marido da Vanessa. Bom, vou ler. O texto dela é um pouco maior, tá, gente? Me aguentem aqui. Chama Prefiro Ser Ré a Ser Juíza. Uma história de assédio deprimente. Aí ela começa. Oi, André. Aí ela bota xxxxxxx, abraços de Mabel. Pelo que eu entendi, Mabel é a Vanessa. Eu não sei se ela não quis botar o nome da Vanessa aqui por alguma questão de processo, sei lá. Mas assim, eu acho que não... Se a Vanessa quisesse processar... Independente de estar usando o nome dela aqui, tá bem que óbvio de quem que ela tá falando, né? Há 6 meses, a maior vítima do Mandaki enviou este e-mail ao meu parceiro. Ponto. Vítima do Mandaki é a Vanessa, tá? Porque ela fala que ela era de Mandaki e que ela se mudou de lá, que os pais dela são de lá, etc. Então Nossa, começou torto, cara. A mina foi defender o marido já, tipo, tirando onda com a cara da menina, sendo sarcástica. Aparentemente, supostamente, né? Minha opinião aqui de alguém sem cultura e sem conhecimento. Pode ser que Mandaki falar isso é uma coisa super elogiosa, mas o tom não parecia ser esse, né? Tava tirando onda com a cara da menina. Ela fala que a origem dela é desse lugar chamado Mandaki. Aí ela bota, há 6 meses atrás, a maior vítima do Mandaki enviou este e-mail ao meu parceiro, editor sócio da Todavia, pai das minhas filhas, Olga e Madalena, que tem 6 anos. O e-mail amigável e recheado de piadinhas internas do extinto casamento minguado deles pedia ajuda para ela vender mais o seu livro recém-lançado, publicado por outra editora. André não respondeu. Vamos fazer 14 anos juntos. Ou seja, eles estão... Putz... Se eles compartilhassem esse e-mail, aí o pau ia comer solto, cara. O pau ia comer solto. Se isso for verdade, cara, ia ter muita gente virando de lado. Por mais que tudo que a Vanessa falou é verdade, mas ia ser o gatilho para muitos homens, principalmente, falar, ela tá brava porque ele não ajudou ela a vender livro, e ela foi lá e soltou um negócio de 15 anos atrás. O que, assim, tem problema, né? Mas isso aí ia permitir muita gente abraçar o erro
supostamente o erro do André, tá ligado? Nossa. Juntos desde que ele se separar, desde que ele se separou da Vanessa. Sabe o que é? Eu já tô imaginando as conversas que eu vou escutar nos encontros de povo do mercado editorial sobre esse papo dela aqui. Né? E nestes anos mudamos muito, como sói acontecer a qualquer ser humano com a alquimia do tempo. Mas para a vítima, aí ela botou assassina, do Mandaki nada mudou. Ela tem saudades dela, porque ela fala isso no episódio, que ela tem saudades da mulher que ela era antes desse trauma que ela passou. E aí a Ana Tércia bota, dele? Do tipo assim, tem saudade dela, mas deve ter saudade dele também. E só se tornou mais cínica e amoral. Tomou um chifre, quem nunca, ainda botou entre parênteses, durante um casamento imaturo, sem sexo, cheio de mentiras e abusos psicológicos do meu marido e esforços concomitantes para que a santinha da Zona Norte, quanto orgulho pra ela ser da Zona Norte, ó, a colunista do New York Times anda de ônibus, entre parênteses, não sofresse tanto. Meu marido deixou de amá-la 2 anos antes do fim do casamento e foi imaturo e covarde o suficiente para admitir a si mesmo. E a ela. Como abandonar uma mulher deprimida que me ama tanto? Ele tinha um grupo machista de amigos com quem desabafava, falava mal dos outros e de assuntos variados e ria. Hoje tenho grupos de mulheres e homens com quem desabafo, sou cruel, falo mal dos outros e rio. Quem nunca? Talvez ela não tenha esse tipo de válvula. Agora fez um pouco de sentido, porque que ela não se preocupa muito com o caso, né, cara? Que aparentemente ela olhou e falou, eu tenho vários grupos de WhatsApp onde eu sou cruel demais. Meu marido ter tido um grupo de e-mail no passado onde ele era cruel é normal. Conta um negócio pra vocês, não é normal não, tá? Não é normal não. Se for normal, tô vivendo muito errado, porque não é normal não, gente. De escape, já que cultiva amigos no vôlei ou no fórum de tartarugas de que participava ativamente. Bocejos. Tartaruga porque a Vanessa tinha tartarugas quando ela era casada com o André. Até hoje, a Mabel nos assedia de diferentes formas. Este e-mail que continha seu número de celular foi o último assédio antes do podcast. Deve ser o 6º e-mail que essa pessoa com carinha de anjo, sobrancelhas de desenho duvidoso e alma de justiceira nos envia. Além de, entre parênteses, né, diretas públicas 1000 e de um livro endereçado na cara dura via correio à nossa casa. Em um desses 6 e-mails, ela confessa que 10 anos depois do divórcio ainda sente falta do meu marido e dos contatos dele, mesmo que o e-mail anterior tenha sido respondido algo como: seja feliz, Mabel, abraço meu da Ana Tércia e das meninas. Ela respondeu cinicamente assim: beijos a todes, fazendo troça do gênero neutro. Em pouco mais de 6 meses, o que mudou no caráter do destinatário do último e-mail, datado do dia 17 de junho de 2024, e o monstro que ela pinta no podcast, eu queria saber. Queria mesmo. Tenho minhas suspeitas, mas minhas conclusões são tristes e prefiro deixá-las em aberto. Meu marido errou, mentiu, foi um crápula imaturo, há 14 anos. Hoje ele tem 44, uma família, boletos a pagar. Não tinha aos 30? Angústias existenciais como qualquer um que vive nesse país de merda. E continua sendo crucificado, chantageado, ameaçado por essa senhorinha de Santana desde então. Há 14 anos. 14 em maiúsculo. Acho que só Jesus na história não cometeu pecados. Não. Só Jesus não. Ela, a apreciadora dos répteis mal cheirosos também. Só pode ser, mesmo que tenha instalado um programa de computador pra violar a correspondência alheia com a ajuda da mãe. Dessa personagem ela não fala. Alô, NSA. NSA é o National Security of America, acho que eu falei certo, que é o serviço de segurança americano. Poderia ter usado o nome da minha outra filha, Madalena, para nomeá-la, já que usou sordidamente no podcast o nome da minha filha, Olga, para dar nome a uma personagem. Aí esse ponto aqui, hein, só fazendo um adendo, ela fala que a Vanessa usou o nome Olga como uma mulher... Caramba, rapaziada, essa mina aqui, ela tá com sangue nos olhos mesmo. Ela quer que a Vanessa... Esse B.O. é antigo mesmo, cara. Caralho, tô muito chocado. Mulher que o marido, né, o André, traiu ela com, né, o marido, o André, ex-marido dela, o André, traiu a Vanessa com uma mulher chamada Olga, que ela botou um nome falso, né, no podcast chamado Olga. E aí a Ana Tércia entendeu que ela usou o nome Olga pra atacá-la, porque o nome Olga é o nome da filha do casal. Só que a galera levantou no Twitter e aí eu fui catar. Eu não li o livro, tá? O livro Operação Impensável, mas parece que ela já usava o nome Olga no livro de 2015 que conta essa história. Por exemplo, o nome Tito é o nome que ela usa no livro também pra falar do André. Então, ela parece que repetiu os mesmos nomes que ela usou no livro de 2015, antes da filha deles, Olga, ter nascido, tá? Mas isso é o que a galera... Será então o plot twist que o Tito deu o nome da filha de Olga por causa do livro? Cara, isso seria um absurdo completo, mano. Sacanagem. Mas não, deve ser não. Deve ser uma coincidência.
do Twitter tava explicando. Aqui em casa, eu, o André e minhas filhas preferimos gatinhos fofos mesmo. Já ela, pelo visto, parece não se contentar com a familhinha de isopor dela e prefere sei lá o quê. A Vanessa é casada e tem filhos hoje em dia. Será que o cara com olhos excessivamente aproximados de Sérgio Moro, com quem ela se casou, sabe desses e-mails e correspondências furtivas? Sim, estou certa de que ele deve saber e engolir seco que nem um trouxa, porque ela tem uma característica desumana. Não mente nunca. Como não obteve resposta desse último e-mail, reflito depois das minhas tristes conclusões, preferiu fazer um podcast. Depois de 14, em maiúsculo, anos do ocorrido para assassinar a reputação do meu marido e de homens, nem todos brancos, como ela descreveu, que precisam de seus trabalhos e que têm famílias para sustentar, juntos às suas mulheres que também trabalham. Tudo isso nesse país de merda, onde é quase impossível sobreviver da escrita e do jornalismo. Eu me pergunto de novo, por que 6 meses depois desse doce pedido de favor, foram muitos, e elogios à pessoa do meu marido viraram um ataque cretino via podcast com direito a uma trilha sonora pândega e uma rajada de metralhadora da moralidade. Usando de um pseudo-feminismo para se vingar de um trauma pessoal, jogar nossa família e muitas outras famílias à cova dos sanguinários leões que alimentam a fortuna de bilionários do Vale do Silício, desonesta é o mínimo que posso dizer. Eu já sofri um assassinato de reputação gravíssimo de um escritor há 20 anos. Eu tinha 24. Neste livro, ele me acusava de fazer sexo oral no meu pai, ser viciado em cocaína e de ser estelionatária. Publicou meu nome verdadeiro, inclusive. Meu pai, vivo à época, me aconselhou: se alguém disser que você é loura do olho azul, você vai virar loura do olho azul, filha? Suspirei. Este escritor hediondo foi acolhê-la logo depois do divórcio dela. Nenhuma surpresa pra mim. Outro escritor medíocre violou o diário da ex-esposa e fez uma espécie de livro de pornografia de vingança contra a ex-mulher também. Onde estava a feminista justiceira e impávida da Zona Norte para acolhê-la? Não estava. Ela apoiou o escritor medíocre e se juntou ao coro dos chifrudos baixos e descontentes. Mais uma vez, onde estava a senhorinha de Santana nessa hora? Cadê a tocha na mão, a cabeça pra cima e o sangue nos olhos de um feminismo antifeminista? Não sou mulher de passar pano pra macho escroto, mas principalmente por ser escritora, não reduzo as pessoas a preto no branco. Onde estava a Mabel, que fazia pouco caso de pessoas pequenas no programa de Jô Soares, há 16 anos? Será que ela ainda ri dos anões? Tá no YouTube pra quem quiser ver. Parece que a Vanessa participou de um programa do Jô Soares há milhões de anos atrás, onde ela riu de pessoas com nanismo, sei lá, não vi. Durante esses anos todos, preferi me manter em silêncio. Nunca me posicionei depois de diversos ataques, nem respondi ao e-mail infantil que ela me enviou. Pensava que se tratava de uma pessoa triste, imatura e sem amigos, o que ela de fato é. Mas agora vejo o rutilante mau-caratismo querendo barganhar com a difamação de no mínimo 15 famílias para vender seu livro pouco recebido pelos leitores. O que me espanta é a insistência detalhista e doentia de praticar, 14 anos depois, o assassinato de reputação de pessoas que erraram, machucaram, fizeram merda, mudaram e seguem suas vidas num país dificílimo, principalmente para as mulheres, de se viver de literatura e jornalismo. Muitos desses amigos, inclusive, incentivaram à época o meu marido a dizer a verdade para a Mabel. Pelo que consta, nada na carreira dela foi dificultado ou impedido. Ela publicou livros pela mesma editora onde meu marido trabalhava, ganhou prêmios, foi para a China 2 vezes, testemunhou a aurora boreal, foi colunista dos maiores jornais do país, escreveu sobre seu trauma em um romance de uma editora de renome, em inúmeras mídias importantes, etc. E sua mãe continuou a ser revisora da revista que meu sogro editava. Não temos culpa de que o que ela escreve é ruim, chato, enciclopédico e não vende. Ou que ela distrata com arrogância. Caramba, mano, é tipo assim... Na Tércia é o nome dela, né? Na Tércia, eu acredito veementemente que você tenha grupos de WhatsApp onde você é cruel. Agora, eu acredito. Acredito demais. Demais. Porque parece que tudo isso estava engasgado há muito tempo, cara. Ela tem frases, ela tem construções que você não inventa do dia pra noite. Você tem que ir maturando, sabe? Pensando sobre aquilo. Nossa senhora. Pessoas com quem trabalham. Eles, nossos amigos. Genuinamente, eu tenho medo de alguém escrever assim pra mim um dia. É um novo trauma que eu acabei de desenvolver. Amigos íntimos até hoje que cometeram conversas de vestiário têm todo o direito ao perdão, assim como Jesus nos ensinou. Aí ela bota entre parênteses: alô, Suzane von Richthofen. Isso está na lei. Até criminosos têm o direito de refazer suas vidas. Será que a católica assassina de reputação, que chegou a pedir a anulação do casamento ao Papa, risos, aprendeu isso pelo menos na crisma? Acho que não. Só acho tudo muito deprimente, mórbido, patético e repugnante. Sentir que alguém conclama contra sua família, que está no seu encalço como um chacal, é um sentimento que não desejo nem a ela. Assim, Jesus ensinou a mulher agnóstica, mãe, escritora e feminista de verdade que sou. Por fim, Mabel vai continuar sendo Mabel para sempre. E aí mora um regozijo bobo meu. E aí ela bota no final: desativei os comentários porque as hienas ressentidas estão muito dispostas e eu tenho mais o que fazer. Bom, gente, esse texto pra mim foi a coisa mais tensa de tudo que eu li dessa história toda. E isso é muito ruim, porque com uma história em que vem uma denúncia vinda de uma mulher sobre esse caso, e o caso esse que foi admitido inclusive pelo próprio André, obviamente que não todos os detalhes falados no podcast não foram admitidos, etc, mas o grosso
do geral das coisas todas foram admitidas pelo André e por outros homens que estavam no grupo, de que tinham sim comentários machistas e misóginos, etc. no grupo, eu fico muito triste que a mulher se envolveu na história pra fazer um texto tão violento como esse, assim. Esse texto é muito violento. E pra mim é muito estranho, porque eu tava muito refletindo sobre isso, né? Eu não acho que a Ana Tércia escreveu esse texto sem o André saber, sem o André ler, sem o André saber. Eu acho que possivelmente os dois lidaram com essa situação juntos. E o que fica parecendo é que o André fez um texto good cop, bom policial, olha aí. Eu tô admitindo, eu fui um merda, eu fui um lixo, eu fui isso e aquilo. E ela fez um texto onde, na verdade, ela foi a bad cop. Onde ela falou tudo o que ele não falou. Mas, ao mesmo tempo, gente, eu fico muito me colocando no lugar. Cara, se for isso mesmo que rolou, é muita sujeira, né? Eu não queria acreditar que foi um negócio desse, porque seria uma enganação danada. Não que não seja algo que aconteça, né? Mas é a falência de qualquer moralidade do André, se ele realmente fez isso. Deixou a mulher dele, a esposa dele, arcar com as consequências de um texto violentíssimo contra a ex. Eu imagino que ele tenha consciência do texto. Mesmo que ele não tenha tido consciência antes, depois que ela publicou, ele teve. E se o texto continuar ativo, é porque ela quis manter e ele também poderia se posicionar contra o texto, publicamente. Se a minha esposa, Cláudia, metesse um papo desse em cima de um caso como esse, se eu fosse o André, eu ia falar pra ela, pô, vacilo pra caralho. E se ela não fizesse nada sobre, eu ia me posicionar contra o texto dela, publicamente. Porque você não se posicionar contra esse texto publicamente, nessa circunstância, é quase como você concordar com ele, né? Ou eu não quero acreditar que foi uma estratégia, como o Paulo propôs, porque seria terrível demais, cara. Lugar das mulheres desses homens envolvidos. É muito complicado porque a gente tá falando de uma galera que muitas vezes são pessoas que têm posicionamentos mais progressistas, muito abertos, né, em público, etc. E eu imagino a cobrança pessoal, a própria cobrança e a cobrança do entorno de que essas mulheres se posicionem, de que essas mulheres punam os maridos, de que essas mulheres se separem, de que alguma coisa aconteça, né? Eu fico muito pensativo sobre isso. Imagina você tá casada com um cara e você não sabe de nada dessas histórias. E aí, de repente, aparece um escândalo de 14 anos atrás em que seu marido estava envolvido em um escândalo envolvendo misoginia e machismos no geral e etc. E aí, tipo, como que você se posiciona publicamente, né? O que ela faz? Aí, se ela não faz nada, ela tá passando pano. Aí ela é uma feminista de telão, ela é uma feminista de rede social. Mas se ela faz alguma coisa, ela ao mesmo tempo coloca em xeque a própria vida, a própria família, a própria rotina, tudo que se construiu em casal ali, né? Em conjunto. E a gente não sabe como é que é a vida das pessoas, a gente não sabe como é que são os casais, como é que são as dinâmicas, a vida dessas pessoas. Eu fico muito, muito triste pelas mulheres envolvidas nessa história toda, especialmente as mulheres desses caras, que elas não têm absolutamente nada a ver com isso. Fico muito triste por esse texto da Ana Tércia. Ela realmente estava recebendo bastante hate nos comentários, bastante. Muita gente, assim, realmente criticando ela de forma bem pesada. Gente, é inevitável você receber hate num texto que nem esse, né? Não dá pra esperar outra coisa. Eu acho que realmente o texto é muito indelicado. Ela pontua que é a família dela, foi um ataque à família dela e que ela tem que revidar, que ela tem que responder. Mas mais ou menos, né? A situação toda envolve o André de 2011, antes do casamento com a Ana Tércia, né? Envolve um André que era casado com a Vanessa. Pô, e além disso, cara, a Ana Tércia fez um texto aí bem, né, atacante. Tudo no ataque. Não tem nem o goleiro mais ali na defesa. E ela trouxe um ponto que poderia piorar a situação da Vanessa Bárbara, que é o fato da Vanessa ter mandado e-mails pedindo ajuda pro André alguns meses atrás e não ter tido resposta. Ela poderia levantar como, ela só fez isso por vingança, porque ela pediu ajuda pra alguma coisa e ela não foi correspondida, então ela tá se vingando, porque alguns meses atrás ela estava elogiando um monte o André. E fala só isso. Fala, o André errou, de fato, é um baita BOzão, eu já sabia sobre, hoje ele é uma pessoa diferente e tal, aprendeu com esses erros, mas tem esse fato aqui que vocês têm que saber.
Pô, aí, como eu falei mais cedo, muita gente poderia virar contra a Vanessa. Né? Pessoas que estão, né, já querendo concordar com o André, querendo se posicionar num assobio de cachorro ali, né? Mas que o André não tá fazendo. Né? Em momento nenhum eu vi um assobio de cachorro por parte dele. Mas não, mano, ela atacou tanto que eu acho que ninguém consegue ficar do lado. Ninguém consegue ficar do lado dela mais. Que fez, cometeu coisas na época que ele era casado com a Vanessa. A Vanessa, em nenhum momento no podcast, ela fala sobre coisas que o André tenha feito depois do término do casamento, né? Então, é muito... Eu acho que realmente foi um pouco indelicado. Um pouco não, foi bastante indelicado. Mas, de novo, tento me colocar no lugar dessa pessoa que caiu de paraquedas numa treta gigantesca dessa. E aí, a outra questão toda é... E agora? E agora? Aí eu pergunto pra vocês, e aí? O que acontece? Como que se resolve essa história? Como que sai dessa questão? Não resolve, né, gente? Não sai. Acho que muitas das pessoas envolvidas dificilmente vão perder cargos. Acho que o que vai acontecer, entre aspas, é talvez o público dessas pessoas, ou uma parte do público deles, decida não comprar mais futuras obras, ou obras anteriores desses autores. Mas, por exemplo, o André. O André é sócio-diretor da Todavia. Eu vou deixar de ler a Todavia? Você vai deixar de ler a Todavia? Você vai punir os autores da Todavia? Você vai deixar de ler os livros do Itamar Vieira Júnior por conta de uma coisa que o André fez? Esse é o problema, né? Quando a gente tá falando de uma pessoa que, né, como a gente tá falando de J.K. Rowling, de Neil Gaiman, de esses autores que se envolveram em tretas muito grandes, em situações muito complexas, é uma coisa. Você deixa de comprar, falar sobre, etc. Mas no caso específico aqui, a gente não tem... até um ponto importante, a Todavia se posicionou hoje e tava recebendo muito hate também. Deixa eu ver se o posicionamento ainda tá no ar. A Todavia postou um comunicado dizendo: a Todavia reconhece a gravidade dos acontecimentos narrados no podcast que envolvem um de nossos sócios. Compreendemos a indignação causada pelos diversos exemplos de machismo e misoginia contidos no episódio, ocorridos há 14 anos, e nos solidarizamos com a justa revolta que gerou em muitas e muitos ouvintes. Sentimos muito, sobretudo pelo sofrimento causado à vítima. No momento, buscamos garantir a manutenção de um espaço de acolhimento para nossas colaboradoras e colaboradores. Nos últimos anos, o debate em torno das relações de gênero se aprofundou e situações que no passado eram normalizadas, felizmente estão deixando de ser, graças à coragem de mulheres que decidem quebrar o silêncio. Desde sua fundação em 2017, a editora tem publicado vários livros que acompanham essas transformações e conferem consistência a essa discussão. Temos consciência de que dar visibilidade às práticas machistas nos ajuda a evitar que ações como as narradas no podcast se repitam. Beleza, mas e aí? Mas e aí, E é o que né? a galera tá comentando, né? Do tipo assim, tá, beleza, tudo bem, legal, maneiro, a editora publica livros progressistas, né? Pô, a gente é muito da hora, tá ligado? Como é que vocês podem ficar bravos com a gente? A gente é tão galera. Que bom, mas e aí? E aí? O André vai sair do quadro de sócios da empresa? Ele vai vender? Porque você não é demitido da empresa que você é dono, né? Ou você vende a sua parte, ou você se afasta da empresa, deixa de ser diretor, mas continua recebendo dividendos, né? Porque a empresa é sua também. É a mesma coisa que eu ter aqui no Livraria em Casa, falar uma coisa absurda qualquer, e aí o Rodolfo vai me demitir? E aí o Rodolfo vai sentar aqui e vai tomar conta do canal? É complexo. Como que isso vai se resolver? Eu realmente não sei. A gente não consegue, não tem como punir a editora Todavia por conta disso. A editora Todavia é uma editora que publica muitos livros nacionais incríveis, que ganham prêmios, que são, né, referência, etc, na nossa literatura. Então, é muito complexo, né? Eu acho que no frigir dos ovos o que vai acontecer é o que cada um de nós vai decidir em relação a essas pessoas envolvidas, né? Eu não consumo essas pessoas mesmo. Não consumia. Não tenho nenhum relacionamento com a editora Todavia. Eu nunca ganhei, eu acho que nada deles em momento algum. Não tenho relacionamento com dessas pessoas. Não sei. Talvez essas pessoas trabalhem em editoras que eu tenha relacionamento. O Antônio, se eu não me engano, é editor na Companhia das Letras e tal. Mas eu fico pensando, e aí, né? Eu acho que é isso, um julgamento de cada um de nós, porque alguma questão legal não vai acontecer, de fato. Não vai. Bom, aqui eu já vou dar minhas considerações, cara. Minha visão, tá? Vanessa Bárbara já tinha ensaiado jogar a merda no ventilador. Ela tava olhando o ângulo correto. Jogou a merda no ventilador, estourou, virou a pauta do mercado editorial e vai ser ainda por bastante tempo. É histórico o que tá acontecendo. Algumas pessoas abriram os braços e falaram: foi mal, errei, eu mereço a merda que vai vir em mim. Outras pessoas abriram um guarda-chuva pra tentar respingar de volta na Vanessa, respingar de volta no podcast, mas eles não percebem que tá batendo no guarda-chuva e acumulando e vai começar a escorrer pra dentro.
Porque merda não é água. A merda não bate no guarda-chuva e cai. Ela acumula e ela escorre nos teus dedos. Então não adianta. É isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aí também sua opinião sobre a treta, se tem mais alguma informação. E não esquece de visitar o vídeo original do Livraria em Casa, deixar o seu like e se inscrever também lá no canal dele. Beleza? Um beijo no seu coração. Me siga também no Instagram e até o próximo vídeo.